Olá, bom dia a todos. Meu nome é Alexandre Monteiro, gerente comercial da Colormix. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês e agradecer a presença nessa nossa webinar da Colormix Especialidades em associação com a ABC, a Casa da Cosmetologia. Agradeço mais uma vez a ABC pela oportunidade e parceria na realização desses eventos ao longo aí dos últimos anos. O tema da webinar de hoje será sobre cosméticos coloridos, unhas e make-up, com a nossa coordenadora técnica da área de Ciências da Vida, a Juliana Gonçalves. Lembrando a todos que este evento está sendo transmitido pelo YouTube, também no canal da ABC. Caso você não consiga assistir na íntegra, o vídeo depois ficará disponível neste canal. Aproveito a oportunidade, solicito que vocês se inscrevam também nas redes sociais da Colormix para receber notificações e informações sobre as nossas novidades e eventos. As perguntas ou dúvidas serão respondidas no final deste evento. Você pode colocar sua pergunta no Q&A e diretamente no chat na barra inferior da tela. Agradecemos novamente a presença de todos vocês e vamos dar sequência ao webinar com a Juliana Gonçalves, e a gente se vê no final para as perguntas e respostas. Juliana, seja bem-vinda. Oi, Ale, o show é seu. Obrigada. Olá, bom dia. Espero que todos estejam muito bem. O assunto de hoje é sobre cosmético colorido para unha e make-up. Agora foi. E ele é especialmente muito bem-vindo nessa época da diminuição das restrições da pandemia, como a liberação do uso de máscara e do funcionamento pleno dos estabelecimentos, o que naturalmente faz com que a procura por esse tipo de produto cosmético aumente. E para não dizer que não tem, né, que não é só baseado no que eu estou falando, vem aqui uma reportagem do portal da BIPEC, de setembro desse ano, e indica que as vendas do setor de beleza e de higiene pessoal cresceram 10% no primeiro semestre. E foi puxada justamente pela categoria de make-up, né, que cresceu 20%, e de perfumaria, que cresceu 16%. E com toda essa tendência, a expectativa é de fechar o ano no positivo, com um crescimento de 4% a 5%. Logo, é um último momento para trazer os projetos que estavam em stand-by de volta. Enquanto isso, no mercado. Essas são algumas das tendências de mercado e de comportamento do consumidor que podem guiar o desenvolvimento do seu próximo produto. Make-up híbrida. Agora, é possível encontrar cosméticos coloridos com apelo de tratamento. Procedimentos. Cosméticos que ajudam a preencher regiões e trazem os claims de procedimento estéticos. Um produto muito famoso é o Lip Injection da Too Faced, que promete dar um volume, né, extreme volume para os lábios. E os balmes da Dior com o mesmo claim. Texturas lúdicas, porque tudo que é diferente chama, né, acaba chamando a atenção do consumidor. Algo que transforma, ela acaba se destacando. Naturais, veganos e sustentáveis. Os consumidores passam a apoiar em massa as marcas que se preocupam com esse tipo de claim, com a preservação do planeta, o Clean Beauty, o Blue Beauty, tudo isso, ele apareceu e vai continuar de forma crescente em claim de produto cosmético. Diversidade e inclusão. Aqui entra a parte de beleza étnica, os produtos sem gênero, a beleza masculina, como destacar características de gerações, principalmente a Gen Z, né, que agora ela faz parte da população econômica ativa e ela tem mais tendência a ousar, né, em cosméticos coloridos. Efeitos diferenciados, né, mais Juliana. Desculpa, oi? Juliana e a Jane, desculpe, precisa maximizar a sua apresentação. Ué? Foi? Não, não foi. Agora sim. Tá certo.
efeitos diferenciados é mais uma forma de criar um produto para chamar a atenção do consumidor. E aqui a gente vai ressaltar os efeitos, né? Os efeitos metálicos, os holográficos, as tendências de cores, e que muitas vezes vai ser usado tudo junto e misturado. Multiverso, esse termo de alusão à categoria de beleza no multiverso, tanto pelas ferramentas, né, que é trocar a cor do esmalte, trocar a cor da boquinha na hora que a gente está comprando, acertar, chegar mais próximo da cor de base. Tanto como as ferramentas digitais, como nos apelos que a gente vai encontrar, né? É possível encontrar as referências dele no mundo real também, com o uso das cores neons, os apelos futurísticos e galácticos. Retornos das trends de make-up e moda dos anos de 90 e 2000 já pode encontrar nas prateleiras, e a gente vai falar de algumas já já. Quando a gente fala de personalização, falamos de considerar as características específicas de um grupo para um tipo de desenvolvimento. A diversidade é uma forma de personalizar, né? Quando a gente fala de diversidade e inclusão, mas também é possível propor outros tipos de personalização, né? Processo de compra, do ritual para usar o produto. Multifuncionais. Há algum tempo, eu encontrei em uma pesquisa um produto de make-up que tinha um apelo de 4 em 1. Era blush, sombra, contorno e batom, né? Ele chamava Velvet Contour. Então, isso não é exatamente uma novidade, mas nunca deixou, né, de ser um ponto a se considerar, até pela economia que propõe para o consumidor. E, por fim, as tendências que foram trazidas e levadas pela pandemia, tanto pela época de restrição, que estimulou o consumidor a destacar mais os olhos, que era a parte que aparecia, e no pós, né, depois da liberação, a destacar o rosto como um todo, mas principalmente a boca. E aqui é um pequeno resumo em imagens do que está acontecendo no mercado, né? A gente vê a expansão dos limites, já não são mais coisas tão discretas, né, de como a gente esperava, os blushes bem marcados, o côncavo todo preenchido, delineador, as sardinhas falsas, o lip gloss, né, os lábios brilhantes, as tendências com tons neons, prateados, holográficos, como essa foto aqui da Camila, né? Praticamente uma reunião de todas as tendências que a gente vai falar. Tem também o produto inusitado, que foi lançado pela Fenty Beauty, que é um gloss que vem em sachê, né? Não dá para falar que não chama atenção. Se ele vai ser um grande sucesso de venda, não sei, mas com certeza o apelo de marketing foi interessante. E a forma de fazer a expressão e realce, como o caso dos delineadores. E para te ajudar a aproveitar o máximo dessas tendências de mercado com as nossas matérias-primas, a gente montou um guia de solução para aplicações e que podem ser usadas para... e que matérias-primas você pode usar para atingir um resultado semelhante. A primeira é o destaque da cor prata. Ela surgiu com uma tendência, né, que se chamava chromicor, né, ou cromada, e a ideia é justamente ressaltar os tons metálicos, né, o uso de cosméticos que dão alusão a esse recobrimento metálico e que traz essas referências futuristas. Nada melhor do que trazer a nossa coleção de pigmentos de efeito na cor prata como indicação de uso. Aqui a gente tem a apresentação das nossas micas sintéticas da linha Sim Crystal e os borosilicatos da linha Mirage. Mais para frente eu vou falar da diferença sobre as partículas, mas eu quero mostrar aqui o efeito que cada uma promove. Em resumo, as micas, né, aqui as Sim Crystals logo aqui mais acima, eles têm, de forma geral, um menor tamanho e o que proporciona uma maior cobertura. Enquanto os borosilicatos, eles são a parte de realce, de destaque, eles trazem os pontos de luz para a fórmula, o brilho,
e eles são mais transparentes, né? Não, o fundo é mais transparente, não tem toda essa cobertura que a gente espera em uma mica sintética, né? A gente vê que a soft silver, ela é praticamente quase branca, de tão pequena e tão aglomerada, né? Tão próxima. A linha Earis representam as micas de origem natural, né? São as pérolas naturais. Quando a gente compara com a linha Sim Crystal, a gente vê que ela tem mais transparência em relação né, até pelo o tipo de material. Ela apresenta uma boa cobertura, tem um custo-benefício bom, é possível usar um pouco de cada e compatibilizar na formulação para criar efeitos diferentes e também melhorar custo. A gente consegue usar em qualquer tipo de produto cosméticos. Elas proporcionam esse efeito metálico peralizado que a gente está buscando para seguir a tendência. Eu sei que essa resolução aqui não está tão boa quanto a anterior, mas eu queria mostrar mesmo que o tamanho, a gente tem um range de tamanho de partículas e com isso a gente consegue esperar efeitos diferenciados. E agora, uma das nossas best-sellers, a Sim Crystal Ivory. Ela é uma mica sintética de fluorflogopita. Ela oferece intensidade de cor e cobertura. O grande diferencial dela é que ela consegue combinar, ao mesmo tempo, o tom de pele com o efeito da reflexão prateada. E com isso a gente atende a nossa tendência, né, de prateados. E por causa dessa característica, normalmente ela é ideal para iluminadores, né? Iluminadores, realçadores, contornos. Aqui nós temos algumas opções de micas da linha Crystal que a gente consegue usar solo ou combinadas para chegar em efeitos prateados e metálicos. Aqui é bem mais fácil de mostrar, né? Quando ela está aplicada. E aqui, por exemplo, no número 2, na Sim Crystal Ivory, a gente consegue ter a ideia de como o efeito metálico ficaria aplicado em um esmalte, né? Principalmente ela. Todas têm esse fundinho prateado pela característica, mas era mais essa que eu queria mostrar, ela aplicada. As primeiras ideias de aplicação para seguir essa tendência prateada é de um delineador e um esmalte. Esse delineador, ele ficou por conta da combinação da Sim Crystal Ivory, da Sim Crystal Soft Black. Aqui eu faço um adendo sobre essa linha, que ela na verdade, ela tem uma característica mais macia, né? Um acabamento mais mate do que a nossa linha comum. E ela ajuda nessa composição de tons. E o Mirage Glamour Silver, né, que é o nosso pigmento de efeito. Aqui essa foto, ela tá tanto com o esmalte como o delineador. O esmalte, ele usa uma combinação de mica, essa mica, ela é rosa, e a mica prata, né, a Sim Crystal Silver, para chegar nesse tom de acabamento metálico. Aproveitando, né, a deixa dos delineadores, para ressaltar que os delineadores coloridos ainda estão em alta, ele surgiu como uma forma de destacar, né, o olhar, que era a única parte que aparecia durante o período de restrição, mas caiu no gosto, e a demanda é alta. Tanto que a gente apresentou em Cosmetics 2 versões, né, de cores feitas aqui no nosso laboratório, e inspirada no Rosa Valentine, né, e no Very Perry, que era a cor do ano. E também realizamos uma parceria com a Yuzi para presentear os clientes que estiveram no nosso stand, e a gente trouxe a cor metálica. Aqui são as combinações de cada uma delas, né? Todas elas a gente usou algum tipo de pigmento de efeito. Nas cores que nós desenvolvemos aqui no laboratório, a gente usou o Soft Silver
para ajudar na cobertura, né? Além de dar o efeito metálico, para ajudar na cobertura. Então, com isso, a gente conseguiu diminuir a quantidade de dióxido de titânio que a gente utilizou. Todas elas nós utilizamos algum tipo de interferência para ajudar a intensificar a coloração. E essas são as cores que a gente chegou aplicadas, né? O rosa, o lavanda e um azul metálico. O delineador da Yuzi, a gente misturou, eles, né, misturaram um pigmento de efeito, né, que é o Mirage, com as micas sintéticas, com as micas naturais, desculpa, que são da linha Iaris. Cintilantes perolizados e efeitos glaciais. E essa tendência, ela é uma análoga, né? Uma prima da Chromicore, né? Da prateada. A ideia é praticamente a mesma, mas a diferença dessa é que ela valoriza um pouco mais as cores claras e os pigmentos de interferência coloridos, né? Então, ela tem esse toque metálico e cintilante, mas com esses tons mais frios, né? Mais frios, por isso o termo glacial. Acabei de falar dos pigmentos de interferência, mas qual que é a diferença para um pigmento qualquer? O pigmento de interferência, ele é capaz de gerar um efeito de brilho colorido a partir da incidência de luz na superfície dele. Então, o que gera a diferença de cor, né? Ele brilhar dourado, vermelho, azul ou verde é justamente a espessura do revestimento de titânio que tem ao seu redor, né? A altura dele, né? Conforme a imagem aqui, de acordo com a altura dele, a gente consegue uma cor diferente. A silver, ela não promove interferência, da mesma forma que ela incide, ela reflete. E os pigmentos de interferência, eles costumam não adicionar a cor, né, no meio, só o efeito. Essa aqui são imagenzinhas de microscopia dos borosilicatos de interferência da linha Mirage Global. A gente vê aqui, né, que eles são cristalzinhos, né, cada floquinho, se você olhar no microscópio e ampliar, você vê esses cristais, né, de formato muito uniforme, de distribuição bem controlada. E para cargo de curiosidade, né, sobre a diferença estrutural entre micas e borosilicatos, no microscópio é essa, né? A gente vê que a mica sintética, em comparação com a natural, tem essas camadas, essas multicamadas muito bem definidas. E o borosilicato, ele é como se fosse uma lâmina mesmo, um cristalzinho. Por isso, o efeito dele é diferenciado em relação a uma mica, né? É outra proposta. E com ele, inclusive, a gente consegue fazer aqueles efeitos de asas de borboleta, né? Ele dá essa transparência para o meio. E para mostrar o efeito dos pigmentos de interferência, eu vou dar o exemplo dos esmaltes que a gente fez em parceria com a Natural Line. E também foi brinde da Incosmetic para quem visitou o nosso stand, que foi a combinação de Syn Crystals de interferência, que são essas aqui do lado direito. Eu coloquei errado aqui, não é silver, não, é blue. A blue, a red, a gold e a green, combinadas com os seus Mirage Glamours correspondentes. Essa primeira foto ela não está com a resolução tão boa, mas era mais para ver o efeito em um substrato claro, que fica evidente o reflexo da cor, e no substrato escuro, usando um esmalte preto de referência, né? Que ele fica bem, o efeito metálico fica bem evidente. Holográficos e prismáticos. São, né, os objetos que são capazes de refletir as cores do arco-íris. Toda vez que eu penso em alguma coisa holográfica, me vem na mente o brilho de um CD, né, da superfície de um CD. E se você deseja colocar esse tipo de efeito holográfico no seu cosmético, eu te apresento o Mirage Holomagic. Ele é um borosilicato, né, uma partícula de borosilicato de alta transparência. A gente oferece ele como substituição
né, como alternativa a glitter, porque ele é livre de microplástico. Ele proporciona esse efeito arco-íris multidimensional de interferência, que a gente busca para esse tipo de claim. Ele dá uma transparência para o meio, tem alta pureza e a gente consegue colocar em qualquer tipo de produto cosmético. E atendemos com ele os requisitos de cosméticos naturais e ele também tem a certificação Cosmos. Então, aqui está um diferencial dessa linha. As imagens, elas não mostram tão claro o efeito holográfico, né? É mais para você ver o aspecto dele, que ele, por causa da sua transparência, ele parece quase branco. Mas quando você aplica, né, de acordo com a incidência do ângulo da luz, a gente tem a revelação de uma cor. A hora que ela vira, dá para ver, né, é como a superfície do CD mesmo, a corando, né? A gente vê ali o dourado, o azul, o verde. O vermelho tá meio misturado com o dourado, mas ainda dá para ver. A gente gosta tanto do Miragiolo aqui no laboratório que a gente passa puro, né? Vou brilhar ali. As meninas adoram. Ontem mesmo elas estavam usando. E para voltar a falar de batom, né? Logo após o fim do uso de máscaras, vamos de vermelho, porque vermelho é a cor clássica, é cor atemporal e é a cor que marcou o tapete vermelho. E para começar, já logo com novidade, eu te apresento o Mirage Bright Luminous Red. Ele é um pigmento de efeito, né? Uma partícula de borosilicato. Ele tem, na verdade, ele é uma evolução da partícula que a gente acabou de ver. Ele tem um tamanho ainda menor e ele consegue adicionar pontos de brilho atraente ao mesmo tempo que oferece intensidade de cor e cobertura. Ele tem alta pureza, assim como todos os pigmentos de efeito da Eckert. São adequados para todos os tipos de cosmético coloridos ou não. Conseguem atender os requisitos de naturalidade. Então, a gente consegue fazer com ele tanto um cosmético mais voltado para sustentabilidade, quanto um cosmético tradicional. Ele também tem a certificação Cosmos e ele é vegano. Ele não tem o carmim na composição. Aqui na imagem tem um esmalte que foi feito só com ele em alta concentração para ver o impacto que ele consegue proporcionar ao cosmético. Esse aqui é um estudo feito pela Eckert para mostrar a diferença entre micas e borosilicatos. A mica, ela tem uma partícula menor. Essa aqui ela já tem uma performance superior a uma mica comum. E quando ela é aplicada, né, ela está aplicada em um substrato transparente, a gente consegue ver que ela cobre muito bem, que ela oferece essa intensidade e o brilho quase metálico, que é a Synkrista Supernova Red. Do outro lado, do lado direito, a gente tem o Mirage Sparkling Fire Red. Ele é um Mirage vermelho comum, né, da nossa linha comum de pigmentos de efeito. Ele tem essa transparência, né, quando a gente compara aqui os Synkrystals e os Mirages, a gente vê que ele tem essa menor cobertura, até pelo tamanho maior de partícula, mas a principal função dele é garantir o brilho da formulação por causa do seu nível de brilho mesmo. O Mirage Bright Luminous Red é como se fosse combinar a cobertura de uma mica potencializada com o borosilicato, né? Então, a gente consegue as partículas de brilho, a intensidade da coloração e a cobertura das micas com o efeito brilhante que um borosilicato proporcionaria.
Agora, saindo um pouco da parte de efeito, eu vou mostrar a nossa linha de pigmentos orgânicos e inorgânicos que são dispersos em óleo de rícino. Eles são prontos para uso, basta adicionar no produto e homogeneizar, né? Isso possibilita um ganho de tempo, né? E já que não precisa moer, até para limitação de estrutura de alguns locais. É compatível com sistemas anidros e emulsões. Possibilita a formulação de produtos, né, de todos os produtos coloridos, principalmente para a área labial. É possível compor sistemas de alta cobertura através da combinação, e eles não oferecem efeitos, né? Então, se a gente precisar de algum efeito, a gente consegue ou utilizar os pigmentos de efeito, ou utilizar um pigmento orgânico e inorgânico disperso combinado a um pigmento de efeito. Que, aliás, é uma das nossas formas que a gente mais trabalha no laboratório. A gente conseguiu um resultado muito interessante combinando as anelelipes vermelhas, né, a Elegance, com o Mirage Bright Luminous Red. O Cuscoderm Fio, ele é a nossa estrelinha, né? Digamos assim. Ele é muito, 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 muito multifuncional. A gente usa em praticamente todos os tipos de formulação. Formulação de capilar, formulação em sólida, maquiagem, para tudo mesmo. Ele é muito especial por causa do sensorial que ele proporciona. Ele é muito coringa. Até para quando a gente quer tornar o toque mais leve, diminuir a carga graxa, ele é sempre a nossa recomendação. Ele é obtido a partir do óleo de castor, né? Que é a mamona. Não contém óleo de palma, então não precisa se preocupar com esse tipo de certificação nesse caso. Tem ação emoliente, lubrificante e condicionante. É 100% natural e certificado. Ele é uma alternativa natural para substituições de silicones D5 e óleo mineral. O sensorial dele é descrito como sofisticado e não oleoso, e o fabricante fez um estudo aqui, né, em comparação com o ciclopentasiloxane. E o perfil sensorial, ele tem algumas semelhanças importantes, principalmente no toque final, né, o aspecto final não oleoso. Ele é ideal para formulação de cosméticos anidros e emulsões, mas a gente usa para... Às vezes a gente chegou a fazer um produto que usou ele de QSP, de tão bom que ele é. E a gente também consegue dispersar pigmentos, né, pigmentos, filtros com ele. E agora, mais uma tendência do passado, que é uma contraposição, né, aos batons super mates e no transfers e lip tints que foram usados no período de restrição, que são os lip gloss, né? Essa formulação que oferece brilho, hidratação, a corzinha leve, e a gente pode ir até além, né? E aqui nesse momento usar os claims lá de procedimentos que prometem aumentar o volume dos lábios. Eu cheguei a perguntar recentemente, que eu estava com algumas dúvidas, para algumas amigas que não são da área de matéria-prima, o que elas esperavam de um lip gloss. E era praticamente unânime. A hidratação, o sensorial não pegajoso, a corzinha de leve e, se possível, se aumentasse a boca. A primeira matéria-prima que a gente vai apresentar para esse tipo de produto é o BIC 7590. Ele é o nosso espessante de fase oleosa, que é o óleo de castor hidrogenado. Ele é de origem natural, ele tem certificação e é a nossa opção de agente dixotrópico para sistemas oleosos. Sempre de baixa a média polaridade. Quando ele espessa o óleo, ele forma um gel opaco. Ele consegue
suspender as partículas de brilho, né? Então, aqui a gente tem o exemplo de um lip gloss que usou Hellbic a 3% para manter os pigmentos de efeito em suspensão. A temperatura de fusão dele é de 81 a 89 graus. E isso é um fato importante porque se ele atingir essa temperatura, ele se descaracteriza. Então, uma atenção para esse tipo de formulação é manter a temperatura do processo sob controle, porque se ela aumenta muito, ele vai ocasionar a cristalização e a sedimentação da rede de gel coloidal que ele forma depois do resfriamento. Essa é a única observação. Aquajuvia-Omni. Esse é o nosso ácido hialurônico para sistemas anhídros. O ácido hialurônico aqui ele vai entrar com uma opção de ativo, né, ativo hidratante, principalmente para aplicações labiais. Ele é disperso em óleo de rícino. Ele é de baixo peso molecular, né? Esse é o range de 3 a 10 kilodaltons, compatível com sistemas anhídros. É ideal para formulação de produtos labiais, né? Lip gloss, balm, batom. O fabricante fez um estudo que comprovou que a adição dele em um sistema é capaz de aumentar o brilho da formulação, né? Ele intensifica o brilho da formulação. Então, realmente é muito ideal para um lip gloss. Ele tem uma ação sensorial hidratante imediata. Ele ocasiona a redução das linhas dos lábios. E os voluntários do estudo, né, que foi realizado um teste de eficácia com o Aquajuve a 1% que foi conduzido pelo fabricante. E mais da metade dos participantes relataram o efeito plumping, né, que é o volume, né, a volumação do lábio, desde a primeira aplicação. A nossa concentração sugerida é de 0,5% a 2%, mas a 1% ele já está ideal porque ele conseguiu esse efeito aqui. Né? Aqui é o teste, as imagens do teste, do grupo controle e do grupo que testou o Aquajuvia-Omni. No tempo zero, né, no tempo inicial, e depois de 4 horas. Então, o efeito mais interessante é que as linhas, né, ficaram muito mais suaves com o Aquajuvia-Omni. A gente vê um efeito real de hidratação, né? Que é o aspecto visual que ele proporciona. Sense Hot. O Sense Hot, ele é um ativo de estímulo sensorial de aquecimento, que é o Vanillin Butterwater. A principal o mecanismo para conseguir esse aquecimento durante a aplicação na pele é a indução do fluxo sanguíneo tópico. Ele tem menos efeitos indesejados do que o ativo da pimenta, né? A capsaicina. É ideal para a formulação de produtos de emagrecimento, de estímulo de crescimento cabelar, íntimos e labiais. É aquele ingrediente que você coloca e dá a sensação para o seu consumidor de que está acontecendo alguma coisa. A concentração sugerida dele é a partir de 0,05% a 1%, mas eu diria que de 0,2 a 0,3 já está mais que suficiente. E aqui eu tenho um resumo, bem resumido mesmo, de como ele atua para criar esse sensorial de aquecimento. Que é assim, os grupos vaniloides, que contêm os vaniloides da molécula que contém os grupos vanilil, eles se ligam em um canal receptor transitório, né, na nossa pele, que é o mesmo que recebe a capsaicina da pimenta. Imediatamente acontece uma resposta a esse estímulo, que ele entende como nocivo e aumenta a temperatura e o pH. Isso acaba desencadeando reações nervosas em cascata que dão essa sensação de aquecimento por causa do aumento do fluxo sanguíneo.
E aqui a gente traz uma ideia de aplicação, que é o lip gloss, feito com os pigmentos de efeito, né? São um double, né? Um double lip gloss. O primeiro aqui combina a Mirage Glamour Silver com a Sim Crystal Soft Copper e alguns pigmentos orgânicos, as expressões de pigmentos orgânicos, para criar uma tonalidade que o pigmento de efeito não chega sozinho. E o agente reológico desse lip gloss foi o Reobic 7590PC. E o mais clarinho, com um efeito mais metálico, ele combinou a Sim Crystal de interferência vermelha, a Sim Crystal prateada e a Sim Crystal Soft Copper, que também são aquelas que têm a partícula bem pequenininha e proporcionam uma cobertura maior do que os demais. Efeito mágico. Aqui a gente tem o retorno da tendência dos anos 90, que eram os batons verdes da Avon. E recentemente eu encontrei uma versão relançada pela Natura com a mesma... exatamente o mesmo apelo. E também, agora, recentemente, a Bruna Tavares lançou uma coleção de Halloween, que é um blush preto, que tem o produto preto, e quando você aplica, ele fica da cor rosado, né? São releituras do mesmo tipo de aplicação de ingrediente. E a nossa opção para ele, que é o corante lipossolúvel, que revela a cor em contato com a pele, é o Lavanya Afrodite. Ele é o Red 27, né? DC Red 27, de origem sintética. A característica molecular dele é que ele é um bromoácido conjugado, né? Então ele tem essa característica ácida. É solúvel em óleos e incolor até o contato com o substrato. O efeito dessa mudança de cor é pH dependente. Então, se ele tiver inferior a 2, ele vai ser incolor e a cor começa a se revelar em intensidades diferentes, né, em tons diferentes, de 3,5 a 5,5. No laboratório, o nosso método de ativação foi aquecer esse corante na fase oleosa em alta temperatura, né, de 80 a 90, e homogeneizar até a sua solubilização. Aqui a gente trouxe o protótipo que a gente fez no laboratório. Essa aqui é a aplicação, né? Conforme você vai passando, ele vai revelando a cor diferente da cor da bala, né? E isso acontece porque o corante encontra os grupos aminos da pele e o pH se altera, né? O pH do corante se altera. É assim, fica bem rosinha no final. Efeito Frost. O Ecofil é como um agente de acabamento mate para esmalte. O Ecofil, ele é um preenchedor que é uma alternativa aos amidos e pós-sensoriais do mercado, né? É um preenchedor, também é alternativa para ceras de propileno, né? Já que é uma forma mais natural e sustentável, e ele promove esse acabamento mate quando combinado com as pérolas. Então, aqui a gente tem duas aplicações, com Ecofil e sem Ecofil, para duas tonalidades de cor azul. Então, ele deixa esse acabamento mate e o efeito Frost destacado para as formulações. Tons da Terra, com Sim Crystals e Mirages para nudes e efeito bronze, né? Efeitos bronzeados. A gente tem uma linha de micas que tem essa tonalidade próximo da pele, justamente porque no seu revestimento tem também os óxidos de ferro. Eles têm baixo tamanho de partícula, então, contudo,
por isso uma excelente cobertura, e alta intensidade de cor. Então, tudo que for cosmético nude, aqui a gente consegue só de combinar essas colorações. E a gente consegue intensificar esse efeito de brilho, né, de alto brilho, já que essa mica mate, ela não é para isso, mas a gente consegue adicionar o Mirage, que é a partícula de brilho correspondente à sua coloração. Então, para fazer iluminador, aqueles cremes iluminadores, essa seria a nossa opção. Aqui estão algumas referências bibliográficas que foram utilizadas para as tendências, se você quiser conferir ou procurar mais alguma, que eu não tenha falado, porque são muitas, fica aqui. E eu queria agradecer a todos os presentes pela atenção, aos colaboradores Color Mix que nos ajudaram a trazer o CAD melhor e mais colorido para o projeto, e aos organizadores do evento por mais uma vez pela oportunidade. Todas as informações, materiais, se você tiver alguma dúvida, você pode acessar o QR Code e falar comigo. Muito obrigado, Juliana. Obrigada Excelente a vocês. apresentação. Bom, vamos lá para as perguntas e respostas, né? Já temos uma pergunta aqui no Q&A. Cosfaderme Fio é volátil? Não tanto quanto um silicone, né? A gente compara em relação a sensorial, mas não em questão de ponto de fusão. Tanto que a gente usa tranquilamente em todas as nossas formulações a quente, sem esse tipo de preocupação que a gente teria com o silicone volátil. Obrigado, Juliana. Mais uma pergunta. As matérias-primas podem ser usadas em esmaltes UV LED? O UV LED é aquele que seca, né, na câmera. Isso, na luz ultravioleta, na luz né? UV, né? Sim, poderiam. Tá ótimo. Obrigado, Ju. Deixa eu só pôr aqui como respondida. Temos mais uma pergunta aqui. Eu consigo combinar outros pigmentos para conseguir efeitos diferentes? A ideia, né, o que a gente pode fazer? A gente pode usar os pigmentos de absorção, né, que são os pigmentos orgânicos e inorgânicos, ou usar a combinação deles com os pigmentos de efeito, de forma, por exemplo, a gente consegue aumentar a cobertura, aumentar brilho, compatibilizando um ou outro, né, aumentando um pouco mais de um, aumentando um pouco mais de outro. Eu particularmente gosto desse tipo de forma de trabalho, mas não é um impeditivo se a pessoa quiser usar só pigmentos de efeito para fazer a formulação. A gente teve alguns exemplos do nosso fabricante, que é justamente dessa forma. Obrigado, Ju. Mais uma pergunta. Eu consigo fazer delineadores usando só mica? É o que eu acabei de falar. Só que o delineador tem precisa de um pouquinho de atenção só para não aumentar muito a carga de pó e deixar difícil de espalhar, porque uma das coisas que a gente mais gosta em delineador é aquele espalhe fácil, que ele não fique, né, que não tenha essa resistência no deslizamento. Então, se conseguir compatibilizar de uma forma que não interfira no sensorial, é totalmente possível. Obrigado, Juliana. Mais uma. O Ecofil serve para matificar qualquer tipo de cosmético? Sim, a gente aqui deu o exemplo do esmalte para caber no tema, mas ele cabe para qualquer outro tipo de produto, para bases, para corretivos, né, produtos faciais em geral, para batom, para protetor solar, né, até porque ele ajuda a... Ele sequestra um pouco da pegajosidade do sistema, né, assim como funcionaria um pó de modificador sensorial mesmo. E já usamos também como preenchedor para produtos sólidos em pó. Praticamente todas as classes de matéria-prima. Temos outra pergunta aqui no Q&A. Qual o valor médio do quilo destes produtos? Esse aí a gente vai ter que responder com a ajuda das vendedoras. Eu até... Eles variam, eles têm uma faixa, mas eles variam um pouco. Por favor, me chama no WhatsApp, que eu te ajudo com isso. Eu vou encaminhar para as nossas vendedoras. Correto, Ju. Obrigado. Mais uma pergunta.
Eu consigo promover apelo de longa duração se eu usar o Lavanya Afrodite? Uma das formas de criar esse efeito de longa duração, tanto que foi o diferencial quando o lip tint surgiu, foi justamente trazer essa longa duração, porque já que ele é um corante, que ele vai manchar a pele e não só recobrir, então, sim, é uma forma. Eu vi que na linha da Bruna, a mesma que tinha o blush, tinha um lip gloss que tinha entre os ingredientes esse corante também. Então, sim. Obrigado, Ju. Outra pergunta, vocês possuem outros modelos de criação de cores com os pigmentos de efeito? Os modelinhos que a gente usou aqui para mostrar, né? Tem diversos. A gente tem um apoio da nossa fabricante Eckert, que são de pigmentos de efeito. E a gente tem bastante material mesmo. E o que não tiver lá, se tiver alguma Oi, Ju, Juliana. desculpa. Oi? A sua internet travou. Deu uma travadinha aqui na internet também, na minha também. A sua também acabei de receber o instável aqui, mas agora voltou. Tá, se você puder repetir só o finalzinho aí, eu acho que... Era dos kitzinhos, né? A gente Isso. tem alguns kits de demonstração desses materiais que foram desenvolvidos pela nossa fabricante. Então, sim, e se mesmo assim tiver algum pedido específico, a gente consegue pedir tanto ajuda para eles ou fazer alguma coisa aqui no laboratório. Tá. Obrigado, Ju. Mais uma. Consigo fazer sistemas anidros para a face usando as micas de tons da Terra? Uma das ideias de desenvolvimento é fazer aqueles cosméticos em bastão usando essas micas, né? Elas conseguem dar essa cobertura e ajudar a atingir o tom, tanto sozinha como em combinação com os pigmentos inorgânicos, por exemplo. É uma forma de fazer o desenvolvimento. Obrigado, João. Uma última pergunta que eu tenho aqui. Qual a melhor forma de fazer um lip gloss de efeito que aumente o efeito da boca? Das nossas opções de matérias-primas, já que a gente não trabalha com o ativo da pimenta, até porque ele tem mais efeitos adversos, né? Como é o caso do Lip Injection lá que a gente falou no começo do webinar da Too Faced, combinar o Sensi Hot em uma baixa concentração com ativos muito hidratantes. Na apresentação, eu falei do Aquajuve Omni, que ele dá esse, né, que os voluntários sentiram esse efeito de aumentar por causa da forma, do aspecto visual que ele deixa na boca, né, de minimizar as linhas, mas a gente também pode colocar outros ativos que ajudem, né, nesse sentido. Dá para fazer uma combinação. A gente tem uma hidroxiprolina, que também é lipossolúvel, também é compatível e pode ser uma opção. É estimulador de colágeno e pode ajudar nessa revitalização. Bom, Ju, acabamos aqui com as perguntas. Eu queria agradecer muito pela sua apresentação, mais uma vez, muito cheia de vídeos, muito cheia de cor, muito obrigado. Queria agradecer a todos, em nome da Color Mix, pela presença, agradecer a todo o pessoal de apoio da ABC, mais uma vez, muito obrigado aí por todo o apoio que vocês têm nos dado. Bom, espero vê-los em mais uma webinar. Ju, suas considerações finais aí? Muito obrigada pela atenção. ABC, muito obrigada novamente, mais uma vez, por tudo. Qualquer coisa que vocês precisarem de nós, isso aqui foi um pequeno apanhado. Se vocês tiverem interesse, a gente pode mostrar as nossas linhas completas. E é isso. Então, tá bom. Pessoal, um bom dia a todos. Muito obrigado mais uma vez e estamos à disposição se vocês quiserem mais detalhes. Um grande abraço a todos. Bom dia.